O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs queridos, celebrar São Joaquim e Santa Ana é também fazer memória de tantas pessoas justas, piedosas e sábias que viveram antes de Jesus nascer nesta terra e que esperavam ansiosamente a vinda do Messias, sempre vivendo na lei de Deus e com o coração cheio de esperança nessa promessa do Senhor que vem. São Joaquim e Santa Ana fazem parte destes homens e mulheres que aguardavam a manifestação de Deus. E na humildade deles, certamente não imaginavam que um dia teriam esta grande graça, não apenas de conceber uma filha, e uma filha muito especial, mas também de contribuir para que o Filho de Deus viesse a esse mundo. Pouco sabemos sobre a vida destes santos. Temos algumas narrações em evangelhos apócrifos, que são aqueles que não se encontram no conjunto da Sagrada Escritura, da nossa Bíblia. Mas o mais importante, nós temos conhecimento das virtudes destes que souberam colocar em Deus a sua esperança e que tiveram a coragem também de colaborar para que o plano de Deus acontecesse. Eles nos mostram que nunca é tarde quando nós esperamos em Deus e nós estamos dispostos também a fazer a sua vontade. Eles que já de idade avançada poderiam pensar que a sua vida estava se acabando e não havia nenhuma outra novidade, presenciaram o quanto Deus faz nova todas as coisas. E assim conceberam a Virgem Maria puríssima, sem a mancha do pecado. O próprio Jesus veio ao mundo através desta mulher, mas antes dela, nós vimos que Deus preparou também santos pais, São Joaquim e Santa Ana. Jesus, sendo de origem divina, quis também ter uma origem humana nesta terra. E quando Ele assume a nossa carne, Ele assume também a Virgem Maria como sua mãe. E junto dela, Ele recebe esses avós. Sabemos que Maria é santíssima, mas não há como negar que São Joaquim e Santa Ana, com a educação que deram à Virgem Maria, contribuíram para que também o menino Jesus, que é Deus que se fez homem, recebesse esta formação
da palavra de Deus. Aos poucos fosse assimilando dentro da sua humanidade esse projeto do Pai e fosse vivenciando esta grande missão que Deus lhe concedeu. Jesus, Deus feito homem, realiza o projeto de Deus Pai. Hoje nós vemos que muitas pessoas idosas ou avós, que ainda que sejam novos, às vezes são desconsiderados pela sociedade. Os idosos, porque são vistos por muitos como aqueles que não produzem, aqueles que começam a experimentar as limitações do corpo, da mente. E os avós, porque muitas das vezes são colocados apenas como cuidadores dos netos, não é? E nem sempre como pessoas que são também exemplo para os netos. Às vezes alguns avós recebem apenas a missão de dar um respaldo para os pais, mas nem sempre existe esta honra e esta veneração por parte das crianças, e nem sempre isso é cultivado também por parte dos pais, né? Ver com muito respeito a figura do vô e da avó. E é nesse sentido que tantos avós se tornam às vezes reféns de uma carência, querendo ter o afeto dos seus netos, e claro que agora dentro de um tempo maior e disponibilidade maior, querem também dar e receber amor, e assim acabam se rendendo aos caprichos dos netos. Nós vemos que os avós têm um papel importantíssimo na formação de pessoas, das novas gerações e também na evangelização. Quantas vezes nós vemos que os avós são aqueles que transmitem a fé? Não que se deva deixar apenas para os avós, os pais são catequistas, mas nós vemos que os avós, que trazem em si uma herança de fé, comunicam isso no tempo que estão com os seus netos, e se torna uma realidade cada vez mais presente de crianças que passam um tempo maior com os mais velhos, no caso, os seus avós. Então, como é importante nós vermos em São Joaquim e Santana espelhos de uma vida de fé, de uma vida de valor, de uma vida virtuosa, que serve para as pessoas mais velhas e também para os avós, em qualquer fase que eles estejam vivendo na sua vida. Houve um tempo em que os avós e também os mais velhos eram vistos com muito respeito dentro da sua dignidade, porque eram enxergados como pessoas que tinham uma bagagem, uma experiência, que é experiência vivencial mesmo, não é? Não apenas de conhecimentos teóricos. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam descartando os avós e também os idosos e delegando a eles apenas algumas funções. Nós queremos redescobrir a beleza destas pessoas dentro da família, a importância que eles têm, porque os avós com a sua oração, os avós com os seus conselhos, os avós com a sua presença, não só trazem o aconchego de um lar e memórias afetivas das crianças que depois vão crescer, mas eles trazem algo precioso, que é justamente o sentido de pertença. Ninguém pode pensar que já sabe tudo, que fazendo as suas escolhas ou tendo a sua graduação, o seu conhecimento, pode deixar para trás aqueles que vieram antes dele. Os antepassados são uma riqueza para nós, porque eles enfrentaram adversidades mil
em tempos talvez até mais difíceis do que aqueles que nós hoje vivenciamos, com privações, com restrições, com força, coragem. Então eles têm que ser reconhecidos, como nós vemos na primeira leitura, essa verdadeira homenagem aos homens e mulheres que construíram uma história e que têm os seus netos como a maior das heranças. O Papa Francisco nos lembra sobre o sentido de nós termos uma raiz. Ninguém pode viver solto sem pensar na sua origem. Claro que a nossa primeira origem vem do próprio Deus, né? Viemos do céu, do coração do próprio Deus. Mas nesta terra, uma família nos foi dada, com os seus acertos e desacertos, com seus pecados e também virtudes. E tudo isso compõe quem nós somos. Quando as pessoas se esquecem desta raiz, independentemente de como seja a história da sua família, elas facilmente se veem perdidas e já não tem mais o significado de estar aqui nesta terra. Não sentem que existe uma continuidade também por parte delas dentro de uma missão, e uma missão que cada um dá a sua colaboração dentro da fase que cada um vive e dentro da geração a qual cada um pertence. Queremos lembrar dos nossos avós com grande gratidão, sabendo que Jesus Cristo também teve a graça de ter avós, talvez não por muito tempo. E como nós ouvimos no Evangelho, o próprio Jesus diz assim, que são felizes os olhos que veem e os ouvidos que ouvem, porque muitos desejariam ter visto e ouvido e não viram, e nós temos esta possibilidade dentro da palavra que nos foi revelada, dentro da nossa fé, com a tradição que a igreja conserva. Os avós de Jesus seguramente não viram os milagres dele na sua vida pública, por conta da sua idade. É algo até que a gente pode deduzir, não é? Que eles não viram as maravilhas que Deus manifestou através de seu Filho Jesus Cristo nessa terra, mas eles deram a sua colaboração para que tudo isso acontecesse. Talvez muitos avós não verão tudo aquilo que os seus netos e até mesmo filhos se tornarão e vivenciarão. Benditos são aqueles que puderem ver tantas coisas, mas não verão tudo, porque essa é a dinâmica da vida. Mas mais bem-aventurados ainda são aqueles que souberam que regaram uma semente que, embora não vejam os frutos futuros, sabem que virão. Esta é a esperança. Esperança de São Joaquim Santana, esperança de cada avô e de cada avó que faz a sua parte, que através do exemplo destes santos, todos aqueles que têm grande responsabilidade sobre as crianças, os jovens e adultos, possam crescer numa vida de constante intercessão por eles, possa também cada vez mais fazer com que eles se tornem responsáveis, se tornem justos, se tornem pessoas de Deus, pessoas de fato do bem, pessoas que se importem com as outras, pessoas solidárias e pessoas que vão honrar os mais velhos, porque têm a esperança de um dia também chegar na idade da maturidade e saber que muito aprenderam, porque Deus nos dá esta graça dia após dia. Nós não sabemos se todos chegarão à idade idosa, não é? Isso apenas Deus sabe, mas nós sabemos que nós temos o hoje, e o hoje é o tempo da graça, e é o tempo em que a gente pode deixar algo como uma sementinha para os outros, e a gente pode desde já saborear também com a presença das pessoas que nos enriquecem. Que São Joaquim Santana nos ajudem a viver dia após dia esperando no Senhor.
Creio em Deus Pai,